Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o Papo Jus, é o podcast da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Hoje estamos aqui para um episódio que tem como tema algo que é assim da maior importância atualmente. Nós vamos falar sobre emergência climática e as suas consequências para o Poder Judiciário. Então, é justiça em tempos de crise, o Poder Judiciário e a emergência climática. E para isso eu trouxe aqui convidados que têm currículos assim fantásticos, maravilhosos, que sabem tudo sobre essa questão e vão poder nos esclarecer muito sobre o que está acontecendo, né? À medida em que enfrentamos eventos climáticos extremos, que nesse ano em particular se mostraram tão próximos, né, do nosso dia a dia, como as enchentes no Rio Grande do Sul, as queimadas sem precedentes aqui no interior paulista, é fundamental discutir não apenas as consequências para o nosso planeta, mas também como esses desafios impactam o funcionamento do Poder Judiciário. Nesse episódio, então, nós vamos explorar como a crise climática não é apenas uma questão ambiental, mas também uma questão de justiça social e de direitos humanos, como o sistema judiciário pode responder a essa emergência, quais são os desafios legais e éticos que surgem quando se trata de proteger o meio ambiente e ainda assim garantir os direitos das futuras gerações. E eu vou começar então apresentando os nossos convidados, primeiro agradecendo desde já por disporem do tempo de vocês, que é o nosso bem mais precioso, não é verdade? Para virem aqui, estar aqui conosco hoje, então assim, desde já, meu mais profundo agradecimento a todos vocês. Eu vou começar pela doutora Aline Ferreira. Ela é Head de Compliance do Citi Brasil, depois de mais de 20 anos de experiência como advogada, cobrindo os negócios de Global Markets, tesouraria e regulatório bancário. Ela é a responsável pelo relacionamento do Citi com várias reguladoras e associações setoriais no Brasil, em vários países na América Latina e nos Estados Unidos. Construiu uma carreira de sucesso como executiva jurídica sênior de bancos e corretoras com presença global. É coordenadora do grupo de trabalho de mercado de carbono da Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais. Diretora técnica responsável pelo Comitê Legal da ABI, que é a Associação Brasileira de Bancos Internacionais, e docente líder do programa de pós-graduação Lato Sensu de Mercados Financeiros e de Capitais do INSPER. É bacharel em Direito Privado pela USP e possui MBA em Comércio Internacional pela l'Université Pierre Mendès France. Muito bem-vinda, Aline. Obrigada pelo convite, um prazer estar com vocês. Nossa segunda convidada de hoje é a nossa prata da casa. Ela faz parte, é conselheira do Centro de Estudos da AJUFESP e veio nos agraciar hoje com a sua presença. Raicler Baldresca é juíza federal criminal aqui em São Paulo, professora doutora da PUC São Paulo, onde leciona processo penal, coordenadora da plataforma ambiental, em especial do projeto Corumbá, que depois ela vai nos explicar melhor o que é. Professora e coordenadora dos cursos aqui da Escola de Magistrados, mas assim, o currículo tem muito mais coisas do que isso. Raicler, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar participando aqui hoje. A honra é toda nossa, sempre. E por fim, mas não menos importante, né? Dr. Luiz Fernando Rocha. Dr. Luiz Fernando Rocha é promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. Ele é graduado pelo Centro Universitário Eurípides de Marília, tem mestrado em psicologia, mestrado e doutorado, né, em psicologia, mestrado pela Unesp, pela Unesp e doutorado também pela Unesp, né? Tô vendo aqui. Sim. Isso. Pós-doutorado em Direito pela USP. Atualmente é promotor de justiça, então coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e de Tutela Coletiva, do MP. Secretário executivo do GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, do MP de São Paulo. Coordenador do Projeto Especial de Emergências Climáticas e Apoio às Vítimas de Desastre, também no MP de São Paulo. Ex-diretor executivo da Fundação para a Conservação e Produção Florestal do Estado de São Paulo. E é professor de graduação e pós-graduação. Tem muito mais coisas ainda no currículo também, mas vou ficar por aqui. Imagina. Muito obrigada pela sua presença, doutor Luiz. A presença, o convite por estar aqui com vocês, com certeza vai ser um aprendizado muito grande.
Quem vai aprender sou eu e nossos espectadores. Vocês têm certeza que vão ensinar, assim, imensamente para todos nós. Bom, a gente sempre começa aqui com... Eu costumo trazer para iniciar, né? Uma questão mais geral para a gente situar sobre o que nós vamos debater aqui hoje, né? Então, eu vou lançar a bola e quem quiser começar respondendo, por favor, fica à vontade. E o que eu queria saber é quais seriam as principais evidências que nós temos, que nós estamos vivendo uma crise climática, uma emergência climática global, e o que essas evidências demonstram. Quem gostaria de começar? Posso começar. Vamos lá. A gente tem visto algumas questões empíricas, né? Acho que tanto no Brasil quanto no mundo todo nós temos visto questões de cheias que nunca existiram, secas. A gente teve uma seca na Amazônia o ano passado muito relevante. Temos tido queimadas que estão saindo do controle com muita frequência. Mas além disso, acho que a academia tem sido muito útil em demonstrar para nós de maneira muito, com uma metodologia muito clara, cientificamente comprovada, que não se trata mais de um assunto de café ou de ambientalistas, de um nicho da sociedade apenas, né? Nós temos revistas muito conceituadas, a gente tem a Science, por exemplo, no ano passado teve um artigo de uma pesquisadora da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, que falava com clareza que a Terra, cientificamente demonstrado, já atingiu 6 dos 9 limites aceitáveis para sustentabilidade e para manter um ambiente adequado para o desenvolvimento da humanidade. Ela tem lá os elementos dela, depois a gente até pode passar elemento a elemento, mas 3 deles sob controle, 6 já passados do limite e demonstrado. É um artigo científico bastante importante. E aí, além do aspecto ambiental, que a gente pode aqui discutir o quão relevante é para a maioria da sociedade, acho que tem um nicho que olha com lupa sobre esse tema, mas muitas pessoas acabam não se envolvendo, o aspecto econômico acaba extravasando tudo que se refere à discussão ambientalista propriamente dita. Também nessa mesma revista nós tivemos uma publicação de um outro artigo e eu posso depois passar tudo isso para vocês terem as referências, né? A gente pode colocar Exato, os links e tudo. Mas um artigo que falava, por exemplo, do efeito econômico, no crescimento econômico do mundo que o El Niño causou em diferentes momentos em que ele afetou a humanidade. No primeiro momento, lá na década de 80, em que o impacto já era da ordem de 4 não sei quantos trilhões de dólares. Depois, quando veio para 90, já passa de 5, porque o impacto ele vai piorando, ele vai se agravando e vai trazendo cada vez mais consequências. São custos econômicos isso, exatamente, né? Exatamente. Então, além da discussão pela questão ambiental, acho que tem uma questão que afeta todos nós como cidadãos, que é a saúde das nossas gerações futuras, do ponto de vista biológico, mas a parte econômica do impacto no nosso dia a dia, que está cada vez mais perceptível. Então, acho que são... Eu acho que tem um ponto que eu acho que é importante também destacar, porque sempre houve furacões, sempre houve enchentes, incêndios florestais, sempre houve isoladamente, e esses incidentes, eles tinham causas diferentes, dependendo do lugar do mundo, dependendo da época do ano. E acho que o que a gente percebe hoje é que não há mais esse critério. Quer dizer, isso atinge... Eu faço um paralelo com o crime organizado, né? Enquanto havia a criminalidade ali localizada, individual, num determinado lugar, você poderia dizer, ineficiência do sistema de segurança, é uma característica daquela população. Então, você poderia identificar ali causas, efeitos e pensar em soluções a partir daquela realidade. Hoje, com a situação que a gente vê hoje na emergência, no mundo, em emergência climática, esses eventos extraordinários, que já não são mais extraordinários, são ordinários, o que a gente vê é que isso acontece no mundo todo, de forma, por motivos diferentes, em épocas diferentes. Então, a gente teve, no começo do ano, em maio, a gente teve o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e ontem aconteceu na Espanha, exatamente a mesma cena, né? A gente vê a mesma cena. Países diferentes, épocas do ano diferentes, situações diferentes. Então, eu diria assim, essa globalização,
né? Não é mais contido, né? Não é mais contido. Não é mais. E os motivos não são mais aqueles localizados. Pode até ter. Quer dizer, como a gente fala, por exemplo, no Pantanal. Pantanal é um lugar que pega fogo todo ano, que se sabe do fogo, que tem um solo que está até preparado para pegar fogo e se regenerar. Então, até havia isso. Só que o problema é que agora o fogo é muito maior, mais intenso, né? E já não tem mais relação só com aquele... Com o ecossistema mesmo, com o que era normal. Com o que era normal. É universal. E isso, até para isso exige, portanto, que a forma de tratar esses eventos também seja... Vai passar pela parte econômica, mas talvez o input seja justamente isso, mas tem que ser universal. Tem que ser global, né? Não dá para ser segmentado. É interessante perceber que é um problema de países ricos e de países pobres. Sim. Né? Esse exemplo, esse exemplo que você trouxe do que aconteceu aqui no sul do Brasil no primeiro semestre e ontem na Espanha, fala muito sobre isso, né? Não adianta mais a gente tratar disso como se não fosse problema de todo mundo. Mas né? talvez isso tenha um lado bom também. Porque eu faço paralelo com o crime organizado, porque, por exemplo, crime organizado sempre houve em vários lugares do mundo, em vários países, de acordo com a sua situação. Só começou a haver um combate um pouco mais estruturado quando esse crime organizado, que antes ficava, por exemplo, no México ou na América Latina, começou a alcançar a Europa e Estados Unidos. Aí começa a haver um movimento global para tratar desse assunto. Eu acho que a questão ambiental passa um pouco por isso. Quer dizer, enquanto olha, tá pegando fogo lá no meio da Amazônia, ninguém nem sabe o que está acontecendo com aquelas pessoas que vivem ali. Quando isso começa a acontecer em São Paulo, no estado de São Paulo, o estado mais rico do país, né? Chama muito mais atenção. É algo que acontece na Amazônia há muito tempo. A Amazônia já perdeu muito do seu ecossistema, da sua área, por causa dos incêndios, por causa da mineração clandestina. Mas quando acontece em São Paulo, no estado de São Paulo, do nada, isso chama atenção. É interessante, duas questões aqui que eu pensei também. Você está fazendo bastante paralelo com o crime, né? Crime organizado. E eu também vou fazer, porque eu também sou promotor criminal e do júri, né? E a gente aproveita muito o que o outro está falando, né? Uma questão que a Aline falou, né? Da questão econômica. Outro dia, deve fazer anos, mas sempre é outro dia, eu participei de uma mesa, de um evento no Planeta Verde até, no Instituto Direito para o Planeta Verde. E falando alguma situação lá ambiental, não me lembro o que é, e tinha um economista na mesa. E aí ele falou, doutor, tudo passa pela economia. Não tem como. Tudo passa pela economia. Só que agora, como nós falávamos há pouco, tudo passa pela economia. Mas a forma de nós vermos isso tem que ser diferente. É isso. Porque até hoje a economia dominava. A economia passava em cima de tudo. E hoje nós temos que parar para pensar. Não é? Até porque a economia está sendo afetada. Mas é por isso. Esse é um efeito que eu ia falar do que você falou agora há pouco. Não é? Porque a economia está sendo impactada. Então, quando estava lá no Amazonas, e boa parte do que está acontecendo aqui no sul e no sudeste, é consequência do Amazonas. Esse ano, em vez de nós termos rios voadores, nós tivemos fumaça voadora. Sim. E isso impactou principalmente aqui no Sudeste. E uma outra questão que você falou agora há pouco, né? O problema é da terra, né? Não, o problema é do homem. Sim. Porque 90% dos desastres denominados desastres naturais não são desastres naturais. São em razão da atuação do homem na natureza, né? Que alguns cientistas já trazem uma nova era, que é a era antropocena, que está substituindo a era holocena, né? Que o homem, ele interveio tanto na natureza que nós temos uma outra era agora, que é o impacto dessa atuação do homem na natureza. Que alguns outros, exato, limites que já passaram, dos limites, que alguns outros cientistas falam, como o Carlos Nobre, que nós já não estamos mais na transição, nós já estamos na adaptação. Ou nós nos adaptamos, porque até um limite tolerável seria 2%, 2 graus acima, né? E nós já temos aí esse ano, por exemplo, em Cuiabá, 6 graus acima da média normal.
de todos os Ouvir tempos. o Carlos Nobre dá medo. Dá né? medo, é. Não, Eu mas até é brinquei bom, agora há pouco. mas dá Numa medo. mesa que eu estava presidindo, eu quase saí correndo. Falei, quanto tempo nós temos de vida? Mas depois ele veio, não, mas tem alternativa. Tá, então eu Mas o voltei para pior é que mesa. ele está falando isso há muito tempo. Não, né? e ninguém ouve. A questão Então, da Amazônia está sendo Essa falada é uma há outra muito questão tempo. também muito importante para a gente conversar, que é, já passou da hora de sair do discurso da narrativa, né? Sim. Nós estamos tendo isso na prática agora, né? Então, é muito discurso, muita narrativa, mas e aí? E as coisas estão acontecendo. Na verdade, essa mudança de temperatura e de clima, ela começou a ocorrer já na década de 80. Sim. Desde a década de 80 que já começaram a alertar, já começaram os estudos. Tanto que agora, segundo eles, e o Carlos Nobre, inclusive, é irreversível. Então, o que nós vamos fazer para controlar isso? Já mudou, né? Agora, o que a gente consegue fazer para não ficar Exato. pior ainda e para adaptar a vida ao que vai vir? Porque esse ano, para mim, aqui... ano passado já começou, né? Mas eu acho que para nós normais, pessoas assim que não estudam isso todos os dias, que vocês estudam tão mais, foi um momento de virada, assim, de virar... Tá acontecendo. Foi. Não é mais, Eu não acho é mais que- um Tá muito discurso perto da apocalíptico. gente, tá muito perto. Eu acho que isso vem desde a pandemia. A pandemia já foi a pandemia do Covid-19 já foi um alerta geral mundial. É aquela ideia, é aquilo que eu estava falando, quer dizer, a gente tinha epidemias, a gente tinha problemas vários em vários lugares. Mas de repente a gente teve uma pandemia que atingiu todo mundo não vou dizer da mesma forma, porque claro que a população mais pobre sempre é a que sofre mais, e os países mais pobres sofrem mais, mas até os países ricos também sofreram, e isso passou, e eu acho que essa é a característica que faz todo mundo prestar atenção. Porque quando eu acho que a questão econômica sim, mas eu acho que principalmente quando há essa globalização dos efeitos. Porque aí tá todo mundo no mesmo barco. Que é o impacto do homem na Terra. Tanto Na é que a Terra. gente vê, Não às é na vezes, gente, esses não. bilionários que falam, estou investindo dinheiro para ir para Vou me mudar pra Marte, Marte. para ir para outro lugar. Eles estão pensando nessas opções, porque a ideia é sempre essa. Quem tem condições sempre vai querer sair daquela situação ruim para uma situação melhor. E quem não, né? Todo mundo quer isso. Mas a situação que a gente vive agora é que não tem opção. Quer dizer, a opção é ir para Marte, que pelo andar da carruagem vai levar um tempinho. Então, não vai ter jeito, a gente vai ter que resolver as coisas aqui mesmo, né? Precisa ter planeta até lá. Trazer uma pergunta, porque assim, acho que assim, desde a Idade Moderna, a nossa sociedade ela é construída na ideia da promessa de que a gente consegue, como sociedade, sempre aumentar o bolo econômico, nós vamos sempre num processo de desenvolvimento econômico eterno, como se não houvesse barreiras nos recursos naturais da Terra, né? Essa é uma promessa que veio, e é a promessa das gerações futuras. Na verdade, a gente trabalha, né? Harari fala isso muito no livro, né? No Sapiens. A gente trabalha com essa promessa para a geração futura que ele vai ter tudo, que ele também vai ter a parte dele no bolo da riqueza. E acho que a gente tem uma mensagem agora do planeta Terra dizendo, olha, eu acho que não dá mais para explorar do jeito que vocês estão explorando. E isso vai impactar, obviamente, nessa promessa e na forma como a economia é vista, como o próprio capitalismo é visto. Vocês acham que vai ter uma virada, então, na forma como as próprias corporações, as instituições vão lidar com o progresso econômico, com a ideia de desenvolvimento a todo custo? Ô, Thaís, só uma observação no que você falou, que alguns pensadores e filósofos já têm falado. Nós nos preocupamos muito com a geração futura, né? Mas nós temos que preocupar com o presente agora. Antes de pensar no futuro, nós temos que pensar um pouco mais no que está acontecendo no presente, para depois voltarmos a pensar no futuro. Porque o impacto está muito grande. E até porque tem um outro componente aí, que inclusive é econômico também, e ambiental, que é o fato de que, historicamente, ao longo do tempo, sempre se tinha aquela ideia de que a geração futura vai ser melhor do que a anterior. Tanto financeiramente, ou seja, eu vou progredir, eu vou obter mais sucesso e vou ter uma vida melhor do que dos meus pais, como até em relação a meio ambiente, a forma como meio ambiente no sentido amplo mesmo, a forma como nós vamos viver no planeta.
eu acho que o momento que a gente está agora já demonstra, e concordo com você, nós somos a geração futura. que já não está dando certo, porque hoje a gente já vê que esse fenômeno é mundial, mas a gente já vê, por exemplo, aqui no Brasil, muitas famílias vivem dos rendimentos da aposentadoria do avô, da avó. Então, em termos que econômicos... já vai contra o capitalismo clássico de Adam Smith, que já dizia que não era para ser assim, que né? não que o lucro era para você continuar sempre reinvestindo. E isso não é um fenômeno que acontece no Brasil, é um fenômeno que acontece no mundo. Né? Ontem eu estava assistindo um especial na Globo News, estava falando exatamente disso. Quer dizer, uma das questões que está sendo discutida nessa eleição nos Estados Unidos é justamente isso. Aquela classe média que tinha o sonho americano de progredir, hoje já percebe que não tem mais essa condição. Sim. Porque os grandes conglomerados financeiros já tomam conta do mercado e o indivíduo ou ele vai ser funcionário daquela grande empresa ou ele não tem mais chance de ele criar ou empreender sozinho, alternativamente, como no passado acontecia. Mas eu acho que mais do que nunca a gente precisa da criatividade. Eu acho que a gente está num ponto agora que o que a gente sabe não está sendo suficiente para lidar com o problema que foi criado. Assim, a gente sabe que tem alternativas, existem várias teorias e várias demonstrações de que existem possibilidades de desenvolvimento sustentável, transição energética, tem discussões relacionadas tanto à produtividade, como você... E aí não só... A gente está falando muito de climático aqui, mas existem outros pilares da sustentabilidade que não é só o clima, né? Tem muita coisa além do clima, mesmo essa pesquisadora que eu mencionei, das 9 categorias, acho que pelo menos umas 5 não passam somente pelo clima. Então tem muitas coisas que hoje a ciência em conjunto com a criatividade e a priorização do tema poderiam ajudar demais. E aí entra um pouco na discussão que a gente até estava tendo antes daqui de começar essa conversa formalmente, que é a determinação de políticas públicas. É a gente determinar qual é o bem jurídico que a gente quer tutelar, o que a gente quer ir atrás. Porque ao mesmo tempo que afeta a Terra como um todo, né, a Terra está em momentos... Partes da Terra estão em momentos de preocupação e de prioridades muito diferentes. A gente tem países que têm preocupações em como é que eu vou fazer para a madeira que vai chegar aqui no meu país ser a madeira tratada ou certificada do jeito certo, e eu tenho países que não tem como alimentar a população. Sim. Então, como é que eu consigo trazer todas essas pessoas para a mesma mesa, discutir a mesma problemática e buscar soluções conjuntas, se nós estamos falando de batatas e laranjas. Mas aí é o que eu falei que o que é ruim acaba sendo bom. O fato de a gente ter essa democratização, digamos assim, dos efeitos, né? Foi o que aconteceu com o crime organizado também. Enquanto a gente tinha narcotráfico só em alguns países, o país lá que se resolva. Agora, todo mundo tem que sentar à mesa para tentar discutir. E eu costumo dizer, eu sempre falo isso, porque apesar de eu ser catastrofista, né, eu sempre vejo o pior cenário, eu sou uma otimista, eu sempre acho que tem jeito. É uma otimista da catástrofe. Eu vejo a catástrofe e penso... Faz do limão uma limonada. A gente tem como sair disso. E eu realmente acho, quero pegar esse gancho pelo que você falou da criatividade, porque eu acho que a gente tem agora... o caminho, eu sempre brinco, porque minha filha mais velha às vezes fala assim, ai meu Deus, eu estou estudando tanto para que o mundo vai acabar daqui a poucos anos, a gente vai morrer queimado e tal. Eu falo, olha, na verdade o mundo sempre foi assim, claro que a gente em termos ambientais está numa situação mais complicada hoje, mas o mundo e a humanidade já teve momentos até de muito piores, inclusive em algumas situações, e sempre acaba dando um jeito. Sempre é a adaptação que você falou, quer dizer, essa adaptação, o homem se adapta a tudo, né? E é por isso que ele sobreviveu até hoje. A questão é que talvez eu acho que vai passar essa adaptação pela criatividade e pela ciência, pela academia. Quer dizer, que eu penso que está um pouco de lado nessa discussão. Quer dizer... Estão sendo ouvidos os cientistas, como o Carlos Nobre, por exemplo, que vem e conta isso. Mas a questão é,
está havendo um investimento pesado na academia para buscar soluções. Mas esse investimento é dos estados em geral, né? Então, o primeiro convencimento que tem que existir... Quer dizer, dos estados, mas também dos grandes conglomerados financeiros. Também, mas acontece que sem as políticas públicas e sem os nortes que são dados pelos estados, é difícil que isso se transforme realmente em algo concreto e generalizado, né? E tenha um alcance grande. É um incentivo, né? Precisa do incentivo. Precisa, então, convencer todos os governantes, ou pelo menos a grande parte dos governantes que realmente estão nos estados que né, têm proeminência no mundo, de que isso é uma emergência verdadeira e de que algo precisa ser feito. Porque a gente ainda está num momento que tem gente que duvida. Né? E é interessante, Thaís, que você está falando. Eu participei da COP de 2015, de mudanças climáticas. Lá fui numa delegação representando o Brasil, aqui o estado de São Paulo. E é um tema que talvez eu não gostaria de falar muito, de entrar, mas eu acho que está no momento que a gente tem que ter coragem de discutir um pouco, que é o nosso pacto federativo. Sim, sim. Nós temos que discutir um pouco. Agora há pouco você estava falando, né, de uma situação específica, é o MP federal, é o MP estadual, é a Justiça Federal, é a Justiça Estadual, e na verdade alguém tem que coordenar isso, alguém tem que integrar isso, e alguém tem que trabalhar com isso. Não dá para segmentar, né? Não dá para segmentar. Você leva 2 anos discutindo isso e não sabe qual que é o problema maior dessa segmentação? É a transferência de responsabilidade. Exatamente. Porque não é assim, não pode deixar que eu faço. Não, é dela, é dela, é dela, é dele, é dele. É esse que é o problema. Então, passa da hora de nós discutirmos esse pacto federativo. Não só na questão ambiental, nas várias outras questões que envolvem essa questão de parcelas de poder. Porque a hora que você exige uma responsabilidade, aí de quem que é a responsabilidade? Né? E nessa questão do negacionismo também que você falou, isso surge muito forte com o grande desastre ambiental da pandemia, que é um desastre. Sim. É considerado um desastre. Então, a partir da pandemia, nós tivemos uma ressignificação. Né? E nessa ressignificação, o que é muito assustador é o negacionismo, que teve um efeito inverso. E aí, como precedente de emergência climática, mudança climática, o que nós temos? Uma emergência, na verdade, ambiental. Sim. Porque uma das grandes questões que leva à mudança climática, que é essa mudança, essa transformação de temperatura e de clima, qual que é? A questão florestal. Sim. A questão florestal, o desmatamento, que faz com que isso tenha uma transformação e um movimento muito grande. O ano passado, em novembro, eu estive no Rio Grande do Sul, num evento, discutindo que ia discutir nesse evento o desastre ambiental que teve lá em setembro. Né? Vocês se lembram, lá em setembro do ano passado. E aí até ia ser lançado lá o Gabinete do Clima, no Ministério Público lá do Estado, estava o governador do Estado, do Espírito Santo, e vários prefeitos. Eu me lembro de Roca Salles, de Mussum, até hoje eu vi uma matéria em algum lugar que Mussum está para ser extinta a cidade, está para desaparecer. Nossa. E aí a gente ia discutir esses desastres. Esse final de semana que eu estive lá, teve um outro desastre tão grande, até no final de semana eu estive em Gramado, aí fomos para Porto Alegre na segunda-feira, não sei se vocês se lembram, aí caiu um prédio em Gramado, abriu uma rua, e a gente estava chegando no hotel, estava com a minha esposa, com o meu filho, o hotel estava com 1 metro e pouco de água na frente. Aí até liguei pro procurador-geral, que é meu amigo, falei, Alexandre, então você falou, não, até amanhã abaixa, não sei o que tem. E aí, olha o desespero. E o que acontece em relação a isso? Lá em Porto Alegre, que a gente estava falando de lei, de modificação, né? Não sei se vocês viram também a quantidade de leis ambientais que foram fragilizadas no Rio Grande do Sul. Sim. Esse ano e o ano passado. As comportas lá, por exemplo, que são da década de 70, sem manutenção nenhuma. Isso não precisa nem de muita ciência, né? Mas há um negacionismo ainda tão grande que foi perpetuado pela pandemia, que é algo incrível. Eu até falava com o Carlos Nobre sobre isso num evento aí no começo do mês. Houve um efeito contrário um pouco disso. Porque nós temos estudo, é quase igual o Rui Barbosa falava em 1900. Leis e normas nós já temos demais. O problema são os aplicadores. É verdade. Hoje, ciência e estudos, de verdade, nós já temos muito. E aí, para a gente aplicar isso? Não, mas talvez para buscar a solução. A gente talvez tenha... e eu acho que a academia
tem, e tinha que fazer esse trabalho mesmo, principalmente por conta do negacionismo, de diagnóstico, né? Sim. Diagnóstico, a situação de demonstrar, porque ainda tem muita gente que não acredita. Então, tem que explicar e tem que mostrar. Mas eu acho que agora a academia tem que ir além para buscar solução, porque as soluções tradicionais não se aplicam mais. Mas nós já temos bastante, viu? Nesse evento que eu falei agora há pouco, a gente levou também o Paulo Artacho, da USP. E ele também apresentou várias alternativas que a gente tem. Aí que entra a importância, que eu comecei a falar agora há pouco, desse pacto federativo. Sim, então, a gente está estudando agora, por exemplo, no Ministério Público aqui, a gente está trabalhando, eu fiz uma reunião hoje com alguns promotores. Nós temos aqui no estado de São Paulo ainda, no estado de São Paulo, vários municípios sem defesa civil municipal. Algumas defesas civis... tem deficiente, não, né? Aí, nós fazemos um trabalho no GAEMA, aí reunimos as prefeituras ali. Tem defesa civil no seu município? Tem. Então vamos chamar todo o pessoal da defesa civil. Aí chega lá, se acontecer isso... Eu fiquei sabendo agora que eu sou da defesa civil. Eu nem sabia. Não, é algo complicadíssimo isso. A gente faz um trabalho também, né, nessa linha, que é também de desastres com barragens. Então a gente também está acompanhando tudo isso, essas questões de barragens. Até determinado espaço territorial do acidente, do desastre, é da concessionária. Daqui para lá é da Defesa Civil Municipal. E aí? É o que acontece em Mato Grosso do Sul. No Brasil todo é assim. Foi o que aconteceu lá. Por isso que a gente criou a plataforma ambiental justamente por conta desse problema. O tribunal falou a gente, mas foi o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que em 2021, foi logo depois, em 2020 teve aquele incêndio gigantesco no Pantanal sul-mato-grossense, na verdade no Pantanal inteiro, especialmente naquela região, e naquela época a gente via as notícias. No ano seguinte resolvemos criar a plataforma ambiental para cuidar dos incêndios florestais. Qual era a intenção? A gente aproveitou a experiência que a gente teve no tribunal com a plataforma Covid, que foi um gabinete de crise com todos os órgãos, porque a ideia, criado inicialmente, para evitar que entrassem com ações na justiça. Essa era a ideia, evitar a judicialização. Foi criado na época da Covid para evitar que as pessoas entrassem para pedir leito, para pedir atendimento, vacina. Então a gente articulou com as instituições todas envolvidas uma forma de antecipar os conflitos. Deu super certo. Boa parte do resultado do estado de São Paulo foi por conta da plataforma, porque a gente trouxe o governo federal, que na época tinha uma série de problemas com relação à atuação na pandemia, mas a gente trouxe o Ministério da Saúde, trouxe as secretarias de Estado, do Estado de São Paulo, de saúde, e a do município de São Paulo também, e de alguns municípios próximos da Grande São Paulo, para tentar resolver os problemas de leito, de vacina e de várias coisas, numa mesa virtual. E a gente aproveitou essa experiência para tratar dos incêndios florestais assim também. E a surpresa foi que eu tive duas grandes surpresas. A primeira, de ver que em todas as instituiças públicas e privadas, porque é tanto para entidades da sociedade civil, quanto para as instituições públicas, ministérios públicos, tribunais, IBAMA, FUNAI, os Ministério de Meio Ambiente, secretarias estaduais, secretarias municipais, todos os órgãos tinham um trabalho voltado para os incêndios florestais. E tinham pessoas envolvidas com aquele trabalho. Isso foi curiosíssimo, porque a gente via que todas as instituições tinham iniciativas para atuar. Só que elas atuavam cada uma no seu quadradinho. Então, quando era um evento, um problema do incêndio florestal localizado, tá tudo bem. Mas quando pegou fogo daquele jeito todo, e aí vai em terra indígena, vai em terra da União, vai em terra privada, propriedade privada. Vira um negócio que é de todo mundo, aí não é de ninguém, né? E aí batia o desespero. Sim. E a bomba sobrava
Na frente de quem? Defesa Civil e dos bombeiros, que não sabiam o que fazer. Eles iam lá apagar o fogo no meio do Pantanal, não sabiam, não tinham como chegar. Balde d'água. Exato. Então, assim, a plataforma foi bacana porque conseguiu reunir as instituições todas para tratar desse assunto. E aí eu até aproveito para falar do papel do Poder Judiciário Eu nisso. falei, acho que a gente podia, pegando esse gancho no que você está dizendo, trazer aqui para nossa realidade, e falando do papel judiciário, mas acho que assim, podemos ampliar isso para o papel dos atores dentro do processo judiciário. Falando do Ministério Público, falar da Sim, advocacia. mas eu falo do judiciário por uma razão. O judiciário, ele não é parte. Ele não tem um interesse como parte nesse processo. Então, e isso eu senti, tanto na plataforma Covid quanto na ambiental. Os órgãos todos, mesmo o Ministério Público, que no caso ambiental, por exemplo, é o defensor da sociedade, mas ele é parte, né? Ele não deixa de ser parte numa ação civil pública, num inquérito civil, né? numa apuração criminal, ele é parte. O judiciário não é parte. Então, o que eu sentia era muito boa vontade dos órgãos todos para com o tribunal. Todo mundo queria ajudar, porque todo mundo sabia que o tribunal, naquele momento, tinha um interesse: evitar que os conflitos acontecessem, para que evitar que as ações chegassem ao tribunal. Então, a forma de resolver os conflitos de uma forma... Na verdade, a plataforma ela faz mais do que resolver conflito, ela antecipa possíveis conflitos. Então, todos discutem para tentar ver o que pode dar errado e já tentar se preparar, os órgãos todos em colaboração. As soluções são colaborativas. Eu acho que passa um pouco por aí. Talvez rediscutir o Pacto Federativo pode ser, não que não deva ocorrer, claro, mas às vezes é um objetivo tão difícil de alcançar que a gente, no meio do caminho, não consiga resolver para a emergência que a gente vive hoje. Mas talvez resolver essas questões, que são globais, a partir de plataformas em que o Poder Judiciário pode atuar como coordenador. Como um mediador mesmo, porque ele é algo neutro na história. Exatamente. Né? Que é o que a plataforma faz. Chama as instituições, até você tinha comentado um pouquinho antes do promotor de justiça de Mato Grosso do Sul, que eu não conhecia, eu falei, já vou convidar ele para a plataforma. Já fico pensando, porque são pessoas que estão trabalhando naquilo, mas que não estão trabalhando junto, né? E talvez mas essa conversa entre... Porque assim, aí a gente está falando em Poder Judiciário, mas nosso Poder Judiciário é segmentado por conta do Pacto Federativo também. Talvez tentar minimamente só essa união e essa centralização. Não só o TRF3, por exemplo, mas junto com o TJ. Sim, mas nós fizemos isso, nós chamamos o TJ. Mas aí é até além, né? Eu até levei isso para o CNJ, que aí o CNJ resolve mais ainda. Sim. Falei para o CNJ precisa criar observatórios... E falei até com a conselheira recentemente sobre isso. Eles estão trabalhando num projeto nesse sentido. E eu falei, olha, mas tem que ser por bioma. Não pode ser por estado. Não pode ser por região. Não pode ser pela cidade. E a gente ainda não consegue chegar no ideal, porque tem coisa que é transfronteiriça. Né? Tem coisa que não adianta nada eu resolver do lado de cá, passou o rio para lá, é outro país. Que que aconteceu nesse último incêndio em Mato Grosso do Sul, em Corumbá. A coordenadora do Prévio Fogo Nacional falou isso, que um dos maiores problemas, e o secretário do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso do Sul também confirmou, um dos problemas que nós vivemos este último ano foi que muitos dos incêndios vieram dos países vizinhos. E aí não tinha o que fazer, né? Vinha de lá e por conta da mudança dos ventos lá da Amazônia, isso... ajudou a atrapalhar, do El Ninho, né? Ajudou o fogo pegar mais. Aqui no estado de São Paulo, nós temos no Ministério Público uma comissão de incêndios, que a gente faz essa integração, e agora esse projeto especial de emergências climáticas. Nesse projeto especial agora, nós estamos... tem algumas fases, algumas etapas. Por exemplo, nessa questão da adaptação, que é posterior à emergência ambiental. Mas agora nós temos que pensar na adaptação e pensar na recuperação ambiental. Então, nessa adaptação agora, por exemplo, o que nós estamos trabalhando no Estado? Mapeamentos de área de risco. Todos os municípios são obrigados a ter um mapeamento de área de risco. Quem tem? Ninguém. É assustador. Não tem mesmo? A maioria não tem. Segundo,
Mapeamento de mitigação do risco. Então, nós sabemos aqui que nós temos uma área de enchente. O que nós vamos fazer, então, para mitigar, para diminuir aquele risco? Quem tem? Se não tem nenhum mapeamento, vai ter mitigação? Gente, que loucura isso. Aí, segundo, plano de contingência. E o plano de contingência não é uma questão ambiental. É uma questão social, ambiental, saúde pública. É verdade. Obras, urbanismo. Nessa questão dos incêndios, por exemplo, principalmente agosto e setembro, e nós discutimos hoje também numa outra reunião dessa comissão, a questão das distâncias, que nós chamamos de acero, né, de determinados locais da área rural, dos parcelamentos de solo de loteamento de condomínio. Nós tivemos na região de Ribeirão Preto que o fogo pulou literalmente o muro e atingiu os condomínios. Atingiu os condomínios. Eu vi E uns atingiu os vídeos condomínios. assustadores. Então, isso está onde? No plano diretor e na lei de zoneamento municipal. Então, é uma questão assim muito integrada que não pode ter uma visão segmentada. E agora nós temos que ver isso de uma forma diferente, levando em consideração essa emergência climática. Porque a maioria dos locais ainda fala assim, nossa, eu moro num condomínio que tem uma mata maravilhosa do lado do condomínio e bem ao lado tem uma plantação de cana, tudo. Será que é tão bacana assim ainda? Ou será que nós vamos ter que cortar um pedaço disso, fazer uma distância, um acero, que mesmo locais lá nessa região que tinha acero de 30, 40 metros, não sei se vocês já chegaram a ver essas imagens de fogo. Sim, eu vi, foi assustador. É assustador. É assustador. E aí entra uma questão, para vocês terem uma noção, nessa questão do incêndio que a gente estava coordenando no estado, teve dia de nós conversarmos e falar, ó, amanhã, dependendo da condição, nós não vamos fazer o combate. Por causa do vento. Tanto que nós tivemos 2 ou 3 mortes aqui no estado de São Paulo. Ventos acima de 70 km por hora. E o vento, ele tá nessa direção, 1 segundo ele vira para cá. Aí ele mata a pessoa que tá aqui. Em Mato Grosso do Sul, o Preve Fogo estava fazendo um trabalho com a população indígena do manejo integrado do fogo. Até o plano recente foi feito. Que é uma forma de usar o fogo para evitar que ele se espalhe. É o fogo contra fogo que chama, né? Mas isso também... Não, isso tem que ser muito, muito planejado. Muito planejado. Senão... Nós tivemos aqui já algumas situações de simulação e em algumas regiões de emergência, que aí a gente falou, vai ter que usar. Então vamos usar. Mas é muito arriscado, tem que ser bem planejado. Esse manejo do fogo, utilização do fogo. Tudo isso passa, aquilo que a gente estava falando, vai ter que ter soluções criativas. Não dá para a gente ficar com as soluções que a gente tem hoje, elas endereçam uma parte do problema, mas elas não estão sendo suficientes. A gente vê isso na prática. Hoje nós discutimos, inclusive, para vocês terem uma ideia, porque essa questão econômica que vocês falaram é muito importante. Aqui no estado de São Paulo, nós tivemos uma participação e temos muito grande do setor suco-canavieiro. Que eles têm os brigadistas, também tem toda uma estrutura, e aqui nós temos, não sei se lá no Mato Grosso do Sul tem o PAN, o Plano de Auxílio Mútuo. E nós chegamos a instalar em algumas regiões, eu fiz isso lá na região de Assis, fizemos em Ribeirão, em alguns lugares, que é uma comissão de crise para integrar esses PANs. Porque como funciona isso? Nós temos um incêndio na área da Aline. Então a Aline tem que ter um grupamento ali dela, particular, em razão do risco que ela produz, que chama o PAN. Aí a Aline vai lá, só que daí ela aciona esse plano de auxílio mútuo. Eu vou com a minha equipe, a Thaís, todo mundo vai para lá. Só que aí o que nós constatamos? Chega lá, e aí, o que cada um vai fazer? O problema é da articulação. Exatamente. Tanto que a gente está criando já uma normatização disso, que nós fizemos essas comissões. Então, por exemplo, é na área da Aline. Eu chego lá com a minha equipe, mas quem que vai organizar e comandar isso? A Aline. Porque a área dela, quem conhece a área é ela. Porque muitas vezes nós temos esse excesso de pessoas, de força, tudo, e não conseguem combater por falta dessa integração. Integração e organização mesmo, né? Uma organização. Quem faz o quê e como. Você tem que ter um plano prévio, né? Um fluxo, né? Que estabeleça quais são as ações e a responsabilidade de cada ente. E interessante também, viu, Thaís, a gente pensar, e a gente já tem pensado em tudo, né? Assim, dessas experiências, principalmente, que uma das características do desastre é exatamente após o desastre você estudar aquilo como um desastre de avião. E tirar as experiências, discussão. Uma questão que foi pouco falado, por exemplo, nós estávamos preparados agora para a escassez hídrica, em razão dessa falta de chuvas, né, que esse ano foi bem complicada.
De onde que foi tirada a água para combater esses incêndios? Aqui no estado de São Paulo. Aonde vocês acham que tiraram as águas? Pra vocês terem uma ideia, um determinado dia, um sábado, 6 horas da manhã, me ligam. Estamos com uma aeronave aqui, assim. Aonde que nós vamos pegar água? Da onde? Dos mananciais de água superficial que abastecem as cidades. Represa. Não tem outro lugar para pegar. Falta do quê? De um plano de contingência, de um planejamento, de onde que vai tirar isso. E agora nós já estamos discutindo e pensando no período das cheias agora. Sim. Aí vem eu acho que acaba acontecendo isso. A gente vive de emergência em emergência. Vai a e não reboque, dá né? tempo de aprender com o que Exato. aconteceu. Porque foi justamente isso que aconteceu lá em Mato Grosso do Sul também. Quer dizer, tudo isso aconteceu e eu falei, bom, mas todo mundo sabe que vai chegar o ano que vem, vai acontecer de novo, né? Tá todo mundo preparado. Só que aí agora chega o final do ano, a época das chuvas na região sudeste, vai alagar tudo e vai ficar todo mundo falando do alagamento da região sudeste. Então, aqui sabe o que nós fizemos? Nós dividimos em 2 equipes. Uma que está cuidando desse mapeamento, dessas áreas, tudo, e essa comissão de incêndios e queimadas, que a gente já está discutindo, já está falando sobre isso, para a partir de janeiro já está, por exemplo, em questão das rodovias, né, de aumentar o período de limpeza desses aceros das rodovias, a questão aí dos aceros em loteamentos, parcelamento do Mas é por isso a solo. importância, eu acho, dessas plataformas de organização e de integração. Porque senão fica tudo futebol de várzea. A bola foi para lá, corre todo mundo para o mesmo lugar. E quando a gente tem essas plataformas, e aí você falou muito bem dessa, mas eu acho que a gente tem outras iniciativas que estão indo por esse caminho que a gente precisaria valorizar, que é organizar. Eu preciso ter alguém que cuide do emergencial, claro, pegou fogo ali, eu preciso ter alguém que vá lá apagar e decida de onde vai vir a água e tudo mais. Agora, eu tenho que ter alguém que olhe isso de uma perspectiva um pouco mais estratégica e pense, como é que eu evito que isso aconteça? E a gente tem gente suficiente para isso e muito capaz, mas precisa ter organização e precisa ter, acima de tudo, eu acho que é a priorização dos temas que são necessários de serem abordados. A gente sabe o que é pela emergência. É fácil de identificar. Uma cidade inteira embaixo d'água, é evidente que esse tema tem que ser atacado. Mas aí não pode esquecer que esse tema aconteceu, porque ele vai voltar, ele volta outra vez para a pauta em algum momento. Então, o quanto a gente consegue, como soberania, identificar o que é importante para a gente e tratar isso dessa maneira. E isso vai precisar de investimento? É investimento público só? Ou investimento privado também? Se é privado, qual a importância dessa integração que você falou, que eu acho que é super relevante? Eu acho que a segurança jurídica. Sim. Porque senão cada um começa a ver decisão de uma maneira acontecer, não põe o meu dinheiro nisso. Ia trazer, quando isso não acontecer de uma maneira consistente, em que eu entenda o risco, e aí a gente, pessoa física, né? Nós aqui somos seres humanos. Sim. Você vai colocar o seu dinheiro onde você consegue enxergar o risco que você está correndo. Não é que você não quer correr risco, mas você quer enxergar o risco que você está correndo. Prever, né? Exatamente. Se eu estou colocando numa coisa que começou num caminho, já a discussão então, mas isso aqui não vale mais. Lembra que eu te falei? Não vai valer mais. A hora que você começa a ter esse tipo de decisão pipocando em cada lugar, a primeira coisa que você faz é tirar o recurso dali. Isso aí. Claro. E o recurso público só talvez não seja suficiente. Talvez não, com certeza. O investimento nessa parte de tecnologia é muito caro. E não é só isso. Não é só isso. Eu tenho dito, quem me ouve já, tenho dito isso há alguns anos, que os problemas que a gente vive hoje, eles têm uma complexidade tamanha que eles não podem ser resolvidos. É impossível de eles serem resolvidos por uma pessoa, um órgão. Se pegar o prefeito, o melhor prefeito do mundo, falar, olha, eu vou resolver este problema, por exemplo. O melhor prefeito do mundo vai falar, eu vou resolver o problema da Cracolândia. Vou resolver o problema dos estrangeiros. Vou resolver o problema da emergência climática. Não vai resolver. Porque o melhor do mundo, se ele trouxer a melhor equipe do mundo, sozinho, ele não vai fazer. Porque, justamente, as soluções hoje passam, e não só pelo poder público, mas, sobretudo, pela iniciativa privada e pela interlocução disso. Acho que você tem razão, e acho que aí entra a questão do poder judiciário, que eu acho que é importante. A gente está no poder judiciário passando por uma transição. No passado, até pouquíssimo tempo atrás, até hoje a gente ainda tem isso, essa ideia, né, de que os conflitos vão ser resolvidos por um juiz que vai examinar, vai decidir na caneta e pronto, o assunto está encerrado. Esses problemas, e não só esses, a maior parte dos problemas que a gente vive hoje, não são, eu costumo dizer, não vão ser resolvidos numa canetada. A melhor canetada do mundo não vai resolver. Então, a necessidade
de que, e acho que esse é um movimento que o Poder Judiciário tem feito nos últimos anos, especialmente nos últimos anos, que é de trazer o Poder Judiciário como mediador, como promotor, não de justiça. Numa situação não deixa de ser, né? preventiva, né? Mas como um facilitador, digamos assim. Eu costumo dizer, é como se fosse um terapeuta, né? Dos órgãos. Impulsionando um pouquinho as políticas públicas ali, se colocando numa posição de neutralidade, trazendo os atores para conversar, mas centralizando isso, né? Para organizar o que está acontecendo. Agora, para isso é preciso formação. Para isso é preciso essa mudança de mentalidade. Isso está acontecendo no Poder Judiciário como um todo. Todas essas ações de conciliação, essas plataformas, essa ideia. O Conselho Nacional de Justiça tem feito um trabalho bastante grande nesse sentido. Comitês, grupos de trabalho atuando nesse sentido na área ambiental, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal com o Observatório do Clima tem feito um trabalho importante nesse sentido, mas eu acho que mais do que isso a gente claro, a gente precisa do plano, o plano existe, a gente tem uma série de regulamentações sobre isso que permitem que o juiz atue dessa forma, mas eu que sou juíza, por exemplo, há 25 anos, eu quando entrei na magistratura era para decidir. Não, veja, era impensável que o Poder Judiciário tivesse qualquer tipo de protagonismo dessa forma. Impensável. Atuando de maneira... Veja, atuando, ele não tá ali quieto esperando que chegue até ele a demanda. Inerte, né? O princípio da inércia. Tem uma proatividade. Sim. E veja, ele não tá em casos concretos, né? Sim. É atuar pensando numa prevenção e, mais do que isso, numa organização para que a política pública em si seja implementada, né? E seja da melhor maneira possível, com a interlocução de todo mundo. E o que ele acaba, por força da autoridade que o Poder Judiciário tem, ele consegue trazer os atores para conversar. E o que eu ia justamente trazer, porque vocês foram falando isso, né? Não tem... Eu queria até a opinião, porque nós temos os 3 atores do processo para falar, né? Os 3... Vamos supor, vamos pegar a questão das queimadas. Acho que o Dr. Luiz está aqui justamente vai poder falar maravilhosamente sobre isso. Adianta alguma coisa? Agora, aconteceu a queimada, o Ministério Público entrar com uma ação civil pública para o juiz decidir e para o advogado dizer, não, aqui não pode ser assim, assado? Isso vai ser a solução? Essa é a atuação? Agora não. Não, e mesmo que vai ser a responsabilização. Sim, mesmo, mais solução. Mas mesmo no caso da responsabilização, né? Se a gente for entrar, reparação do dano. A verdade é que é irreparável. É irreparável. Por mais que se injete todo o dinheiro do mundo para tentar recuperar, por exemplo, um ecossistema, enfim. Nós já sabemos que isso não funciona. Dependendo do tipo de decisão que saia de uma discussão como essa, você afasta futuros atores. Pior eu tô dando um exemplo porque, assim, vamos supor, foi feito um projeto que gerou uma faísca qualquer que desencadeou uma queimada. Esse projeto foi financiado por alguém. Esse financiador é chamado à ação, porque já que ele deu dinheiro, que ele contribuiu. A hora que você começa a estender isso de uma maneira mais objetiva, porque vira uma responsabilidade, praticamente já estamos aqui, né? Objetiva. Operadores do direito, responsabilidade objetiva, né? A pessoa que deu financiamento jamais teve nenhum nexo causal ali com um negócio assim próximo. Então, quando você tem esse tipo de extensão, e que acontece, quando a gente vê decisões tomadas na prática, isso acontece. Isso afasta os atores de futuros envolvimentos com esse tipo de atuação. Até que se mude o precedente, até que se estabeleça uma nova... Quem tem dinheiro não vai colocar o dinheiro nesse tipo de atuação. E isso nos interessa, por isso que aí entra numa questão mais assim, como país, como política pública, como bem jurídico tutelado, isso nos interessa? Agora, essa é uma discussão interessante que na Justiça Federal, pelo menos, eu não sei se na Justiça Estadual isso existe, mas na Justiça Federal já há alguns anos faz parte até do programa de exigência nas provas, nos concursos públicos para magistrados, o estudo do impacto econômico das decisões judiciais. Quer dizer, isso foi muito cobrado. Os privados fazem. Exato. Os privados fazem. Porque os dilemas começam a ser esses, a gente estava conversando antes, né? Quer dizer, tem a questão do linhão lá no norte do país. Bom,
vamos fazer uma obra que vai gerar um impacto ali numa região inexplorada, ou vamos importar energia do país vizinho e pagar muito por isso, né? Vamos... E uma energia, às vezes, que também não é essa limpeza toda. Lembrando que a Terra é uma só. Sim. Porque, assim, a gente tem essa questão, né? A gente, às vezes, no mesmo meio, não vou entrar, é uma questão ambiental versus uma questão econômica. Porque daí a gente está falando de comparações de escopos diferentes. Mas mesmo no mundo ambiental, a gente estava conversando agora há pouco sobre a questão de energia que aconteceu recentemente com relação a uma usina. Para não ter o represamento, porque tinha um impacto ambiental, a usina depende do leito do rio correr. Época de seca. O que acontece? A usina só consegue produzir com uma turbina. Então, ligam-se as termoelétricas para compensar que a usina não consegue. A gente está falando de ambiental, termoelétrica, versus ambiental, que é o represamento. Eu tenho zero capacidade de decidir o que deveria ser o correto aqui. Mas alguém precisa estar tendo essa discussão estratégica. Isso já está feito, a usina já é assim, está assim que funciona lá. Mas alguém tem que estar olhando isso de uma maneira estratégica e falando, aqui a gente precisa pensar. Acho que é a história do copinho, lembra? Que era assim, todo mundo usava copo de vidro. Aí fala, não, gasta muita água para lavar o copo de vidro, vamos usar o de plástico. Aí começamos a usar o copinho de plástico. Mas gosto muito do canudo de papel embalado no plástico. Eu adoro essa. É muito bom, muito bom essa. Então, assim, a gente vai tentando resolver uma coisa, mas acho que aí passa muito pelo fato de que isso não era uma discussão democratizada. Acho que era uma discussão que ficava muito no âmbito da academia e que não era. E acho não que assim, aí eu ia perguntar o seguinte, então, em geral, todo tipo de conflito social vai chegar até o judiciário e vai exigir atuação. A gente precisa pensar em treinamento, né? Treinamento adequado de todos os atores. Né? Porque é justamente isso que eu falei. É muito recente esse movimento. E muito dinâmico, as coisas estão mudando muito. E fora isso, quer dizer, eu brinco, eu costumo dizer, né, minha filha tá fazendo vestibular para medicina, e eu falo para ela, olha, a medicina que você vai exercer não é a medicina de hoje. Como a judicatura que a gente exerce não é aquela para a qual eu me preparei. Eu até hoje falo que o Código Civil de 2002 é o novo Código Civil. Ele é novo também. Eu falo do novo Código de Processo Civil, que é de 15. Essa questão da preparação, né, do aprimoramento, da capacitação, é essencial, né? Essencial. Isso é muito importante. Inclusive, essa outra visão do judiciário, né? Do judiciário como, digamos ali, mediador, conciliador, fomentador das políticas, sem abandonar a sua função essencial. Sim. E isso é muito importante porque isso é muito novo, né? E é como você falou, quando eu entrei, eu exerci a judicatura de determinada forma. E muitos ainda pensam assim, né? Isso é muito ruim. E resistem. E resistem. Ah, mas eu não vou participar daquele evento lá, porque... E se vier alguma coisa de lá para eu julgar? Não, nós tivemos essa discussão. Pelo contrário, você vai estar por dentro de tudo. Mas isso a gente ouve muito, viu, E tem um problema muito sério também, que a gente hoje está trabalhando com um assunto tão dinâmico que eu não sei se a gente tem as respostas. Então, às vezes, as pessoas precisam aumentar o seu repertório. Isso. Eu estou dizendo isso até, não é só o judiciário, eu acho que em todas as esferas, os próprios advogados, nós estamos tendo que aumentar o nosso repertório, que é como é que a gente lida com um assunto da vida real, porque é um assunto que está afetando todos nós diariamente, e traz isso para uma discussão jurídica rica, que não tem uma resposta certa ainda. Em nenhum país do mundo essa resposta existe. Não tem. Então, e às vezes, Aline, são assim, situações jurídicas, ou do ponto de vista jurídico, simples. Por exemplo, você tem um grupo de famílias ali, 10, 20 famílias, numa área inundável. Aí você entra com uma ação para tirar aquelas pessoas de lá. É tão simples assim? E vai por aonde, né? Não, então assim... Não, então, a gente já discutia isso há pouco tempo também. Eu tô fazendo um bem, não tô fazendo um bem. Mas e se você não tira hoje, amanhã tem uma enchente e morre. E morre todo mundo, Não é? E aí entra uma outra questão, né? Além dessa remoção das pessoas, o pertencimento e essas pessoas voltarem pro local. Sim. Ou outras pessoas. Também tem isso, né? Então aí algumas situações também a gente tem que
pensar, falar, não, realmente. E tem que pessoas tirar de lá. hoje que são afetadas, que são povos originários, que estão lá há Sim. muito tempo e que as coisas chegaram até elas. A gente estava tendo essa conversa ainda há pouco, que é o quanto essa discussão, e aí volta de novo, né, na priorização do bem jurídico tutelado. A gente precisa pensar como é que a gente, como o país, vai encarar isso. Porque eu começo a gerar algumas inseguranças jurídicas a hora que eu vejo 2 bens que são tutelados e que devem ser discutidos, mas enquanto a gente não tem essa decisão e essa definição bem determinada, isso começa a gerar uma série de inseguranças. Eu vou fazer um projeto que pode, de repente, afetar um povo originário, que depois eu não sei que consequência vai ter e como isso daí vai ser lidado no judiciário. Bom, de repente eu não me envolvo nisso. Aí fica a cargo do poder público, mas é muita coisa para o poder público resolver. Eu acho que o ideal é isso ser combinado antes, né? Exato. Todo mundo tentar fazer um pacto ali, dizer, bom, como é que nós vamos lidar com essa... Como diria nossa avó, né? O que é tratado não é caro, combinado não é caro. E o combinado tem que ser cumprido depois, né? Essa que é a questão. Não pode mudar a regra do jogo no meio do caminho. Então é aquele negócio, sentam os órgãos todos, criam uma solução, o que seria o ideal, o que cada um cumpre, o que cada um pode fazer, e depois cumpre-se o plano. Se a gente descobrir que errou, se a gente descobrir que errou, beleza, vale a nova regrinha daqui pra frente. Sim. Né? São coisas meio básicas que a gente tá falando aqui, mas que eu consigo trazer centenas, se não milhares de exemplos de que não é assim que a banda toca. Então, essas coisas são muito básicas que a gente ensina pros nossos filhos, né? Mas combinado não é caro, se vai mudar a regra, muda daqui pra frente. São coisas muito básicas, mas que a gente precisa começar a exercer na prática. Mas eu acho que tem a ver também com a mudança do serviço público, no Brasil principalmente. Serviço público no Brasil, e até por conta da federação, eu acho que sempre foi muito segmentado, né? E era, no mundo do papel ainda era pior ainda, quer dizer, então meu órgão, eu faço uma manifestação aqui, vai para o outro órgão que faz uma manifestação ali, a gente nunca se viu, nem se falou, mas assim vai, e aquele pudor de não invadir a esfera de atuação do outro, isso existe até hoje no serviço público, e por isso... Quando a gente poderia ser muito mais colaborativo, né? Exato. Muito mais construir na plataforma ambiental, a gente via isso, porque um chegava e falava assim, olha, mas eu não posso por causa de tal problema. Aí o outro falava, não, mas isso a gente consegue resolver. Teve uma outra experiência que o TRF teve, que vocês devem ter ouvido falar, que foi o Pop Rua Ajuda. Sim, inclusive agora foi suspenso, ia ser dia 11, 12 e 13. Foi suspenso. Foi suspenso. Então, são os mesmos. O de Ribeirão precisou ser suspenso porque foi na época das queimadas. Exatamente. Exato. Mas o interessante foi que quando a gente fez o primeiro aqui, que foi em 2020... A ideia era o seguinte, muita gente falava assim, mas isso não é uma coisa para o judiciário fazer. Ainda falam, né? Tem gente ainda que fala. E gente até falava assim, e muito menos a Justiça Federal, que isso não é uma questão federal. Como é que surgiu, atraiu a competência federal disso? O fato de que essas pessoas que vivem na rua, pessoas que estão em situação de rua, e a sua grande maioria tem direito a benefícios assistenciais do governo, ponto. E esses benefícios, eles são obtidos ou diretamente nos órgãos públicos ou via judicial na Justiça Federal. Então, a nossa ideia era, não, vamos propiciar que essas pessoas tenham acesso a esses benefícios por meio da Justiça Federal. Só que aí a gente descobriu... E aí a gente evita... que essas ações porque aí a gente descobriu que as pessoas não tinham documentos para entrar com as ações. Então, qual é? Não precisava o primeiro documento que para quem vai entrar com qualquer ação judicial no país inteiro é CPF. E o segundo, comprovante de residência. Comprovante de residência. CPF, comprovante de residência, ou RG. Essas pessoas não têm, elas perdem, moram, são furtados, são roubados, cai a chuva, perde, enfim. Então, nós vimos que aí a gente precisava, então, dos documentos. Aí a gente falou, bom, mas se for a Justiça Federal, lá na Praça da Sé, botar uma barraquinha, junto com a Secretaria de Segurança Pública, que é quem emite RG, junto com a Receita Federal, que é quem emite o CPF, quem é que vai chegar lá? Justiça Federal? Ninguém. A gente falou, não, então a gente precisa fazer um trabalho com os movimentos populares que atuam com essa população e com a sociedade civil e fazer um trabalho também de atrair esse público por meio de ações de saúde, de assistência, de alimentação higiene, né? E aí saiu o Pop Rua, que é juntar, o que o judiciário fez foi juntar todo esse povo
que já fazia os seus respectivos trabalhos, mas olha, nós precisamos fazer isso tudo porque a pessoa precisa entrar aqui, aí ela come, ela passa ali no médico, aí ela vai tirar RG, CPF, título de eleitor, aí ela já passa na defensoria, já entra, vai no INSS, se conseguir o benefício ótimo, senão ela já vai na justiça e consegue o benefício. Isso era a ideia do POP. A gente precisa fazer em vez de POP Rua Ajude, um NAT, né? Um drive-thru, né? Um drive-thru. Um drive-thru ambiental, no fim é isso. Uma intervenção ambiental, que é isso. Existem áreas de risco? Existem. Quais são os atores que atuam lá? Então vai ter que ser a prefeitura, vai ter que ser a Defesa Civil, vai ter que ser o Ministério Público, vai ter que ser a iniciativa isso privada. Que a gente tem feito na privada. Só que provavelmente isso é feito numa determinada localidade. Isso tem que ser feito em todo lugar, por todos os órgãos. Eu acho que aí entra o papel do judiciário de trazer esses órgãos, né? Reunir esses órgãos para que eles possam conversar. É isso tudo aliado aí, eu acho que há projetos de conscientização amplos, de educação ambiental e de tudo que tem que ser voltados para a sociedade em geral, né? Para que as pessoas entendam as consequências do ato de colocar fogo, por exemplo, ali na cana e etc. Algo que é muito cultural no interior, principalmente no sábado, por isso que eu falei, de quinta a domingo a gente tem algumas características. É o que eles falam no interior de limpar o terreiro. Sim. Limpar o terreiro, junta a folha e coloca fogo para queimar a folha. E aquilo ali, dependendo do vento, você colocou fogo na cidade inteira. Na reserva ambiental. Se tiver estiagem. Outra situação também de final de semana são pescadores de final de semana. Então, a pessoa vai pescar lá no final de semana, junta 2, 3, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma fogueirinha. Aí tem aquela condição, principalmente o 30-30-30, que a gente chama, né? Mas a gente tem muita 30-30-30. A temperatura acima de 30, ventos acima de 30 km por hora e a umidade do ar abaixo de 30. Eu não... É extremamente propício ao incêndio. E a gente também precisa ver como é que... Desculpa. Na verdade, por favor. Como é que a gente também consegue começar a conscientizar a população e o poder público de realização de denúncias e atuação imediata? Porque, por exemplo, eu frequento muito o litoral norte de São Paulo, né? Muita gente gosta de ir no litoral norte fazer, e muito próximo de serra, mata, vai lá e faz seu churrasco na praia, que é proibido. A lei proíbe isso. Só que você denunciar, você liga 190, não é aqui. Você liga para não sei onde, você liga para não sei onde, não é aqui. O fato é que você roda, não vem ninguém tomar providência e você não consegue estancar, você como cidadão que está tentando atuar, não consegue estancar aquela determinada atividade que pode gerar um problema muito sério, porque tinha todos esses anúncios, né? Cuidado, tá muito seco, não põe... Então, ver como é que a gente também, no dia a dia das pessoas, sair um pouco da esfera conceitual, mas ver como no dia a dia das pessoas a gente pode possibilitar ao cidadão talvez atuar nesses Acho que é assim, talvez as pessoas poderiam receber aqueles alertas, igual, né, vai ter chuva forte, enfim, o 30-30-30, então não mexa com fogo em hipótese nenhuma. Não entender que não pode mesmo. Exato. Eu acho que é prévio. Porque é cultural. Eu ia dizer isso. É cultural. Isso sempre foi feito e ninguém alguém atuar. Tudo. E se fizer alguém atuar, nós tivemos uma situação em Ribeirão Preto, em 2021, a mesma pessoa colocou fogo 3 vezes. Foi fogo em lixo, né? Tem um negócio de botar fogo em lixo. Foi limpar o terreno, pôs fogo na mata. Foi limpar 3 vezes, a mesma pessoa. E assim, por que as pessoas continuam fazendo assim? Porque faziam assim 30, 50 anos atrás e não punha fogo em tudo, porque a situação do planeta era outra, porque a situação ambiental era outra. Então acho que passa muito por essa ideia de se entender a gravidade, né? E isso já foi feito com tantas outras questões que as pessoas foram entendendo a gravidade dos seus atos. É educacional. É educacional. Essa questão dos alertas que você falou, a Defesa Civil do Estado fez um convênio, acho que com o WhatsApp. Porque a gente está recebendo, né? Exatamente. Quando vai ter chuva. E com o Waze também. Semana passada mesmo, quando eu fui embora, na quinta-feira à noite, tava muita chuva, aí toda hora lá o Waze, área de alagamento, chuva intensa, tal. Então eles estão ampliando isso. E o protótipo é lá no litoral norte, principalmente. Eu vi. Bom, percebi. A gente tem feito lá, inclusive, eu fiz uma reunião essa semana também com uma professora da FGV, que eu não lembro o nome agora, que a gente está fazendo um trabalho da Escola Superior Nossa com a FGV, que eles criaram também uma plataforma no litoral norte.
de todas as ações que tem, todos os inquéritos civis e tal, para a sociedade em geral ter conhecimento. Ó, aqui nessa ação, o que aconteceu? Nessa ação, o que aconteceu? Um trabalho bem bacana Lá também. a natureza é muito próxima da urbanização, né? Então a gente vê muito isso, a gente tem que ter o cuidado e conseguir, de alguma certa forma, atuar. Eu acho que é isso que a gente também precisa pensar como eu estava lembrando, você mencionou a forma de denunciar. Em Mato Grosso do Sul foi criado um aplicativo para denunciar os incêndios, os pontos de ignição. Mas o problema é que eram tantos que a Defesa Civil não dava conta. Não conseguia atuar. Mas mesmo assim... Mas que começa a atuar em alguma coisa e divulga que está atuando, isso começa a ter um efeito psicológico. Não, e eles estavam adaptando o aplicativo para que fosse possível fazer o registro com fotografia e marcação do georreferenciamento para encaminhar para o Ministério Público depois poder atuar. Aí repressivamente. Acho que só repressivo já ajuda, né? Eu não queria ter que interromper essa conversa, porque ela tá muito boa, mas a gente já estourou o tempo aqui. Eu tava vendo que tava estourado, mas eu falei, tá bom, né? Vamos conversar mais um pouco. Infelizmente, temos que terminar, mas antes, assim, a gente tem aqui por hábito, né? Sempre que cada convidado deixe uma mensagem final sobre o tema, o que gostaria que ficasse para os nossos ouvintes do que a gente discutiu aqui. E é o momento que fica aberto para cada um fazer o seu jabá particular. Pode falar o que quiser divulgar rede social, livro, curso... Fiquem à vontade, é de vocês o microfone. Quem quer começar? Luiz, começa? Aline, começou a falar. Não tem problema nenhum. Bom, acho que aqui a mensagem é muito a gente pensar em como o país mesmo, como coordenar da melhor maneira uma atuação estratégica com relação a esse assunto, né? Eu acho que passa por questões como priorização, o que a gente quer tutelar com mais pressa, mas também estabelecer um ambiente jurídico seguro para que essa parceria da questão pública e do lado privado possa seguir com sucesso, né? Acho que a segurança jurídica é essencial para isso acontecer e combinar a regra é sempre uma coisa que funciona muito bem. Não tem o jabá, se alguém quiser fazer o curso lá no INSPE, que eu coordeno, vai ser um prazer. E estou à disposição, se vocês quiserem falar um pouquinho mais, eu depois passo os artigos que eu mencionei aqui. Foi um prazer imenso estar com vocês. Obrigada, muito obrigada pelo convite. A Rai já é minha parceira faz um tempo. Obrigada mais uma vez, viu? Foi um prazer. Bom, eu também queria agradecer, primeiro parabenizar a AJUFESP e toda a equipe por estar fazendo esse trabalho com o podcast, que eu acho que é muito interessante de aproximar as questões que envolvem o judiciário federal, especialmente juízes federais, mas principalmente com esse lado bem concreto e real do dia a dia das pessoas. Então, parabenizo bastante os meus colegas, os amigos, por esse trabalho incrível. Todo mundo faz muito, né? E isso me deixa muito feliz. Eu gosto sempre de dizer, a gente fica trabalhando com catástrofe, e eu brinco que eu sou catastrofista, mas eu sou muito otimista, porque eu vejo gente muito boa fazendo muita coisa. E eu acho que quando tem gente muito boa fazendo muita coisa boa, o resultado é bom. É que o problema é que leva tempo, né? E meu pai, que é historiador, ele fala, olha, a história, o tempo da história é outro, né? O nosso é mais imediato. Então eu acho que a gente tem que ter esse olhar de otimismo, o pé na realidade, mas continuar com esse trabalho. Eu fico feliz de ver que tem tanta gente boa fazendo tanta coisa legal. Só tenho a agradecer, mandar essa mensagem de otimismo. Apesar disso, o homem se adapta. É que ele se adapta para o ruim também. Então, a gente pode aproveitar o momento de adaptação para dar um upgrade, né? Em vez de cair. Vamos evoluir, né? Vamos evoluir. Também queria agradecer, Thaís, parabenizar aqui pelo espaço, importantíssimo. Como eu disse, e literalmente, aproximação com o judiciário é muito importante. Nós estarmos juntos, buscarmos o espaço de cada instituição, mas que esse espaço seja integrado, respeitando cada um, né? E eu acho que é muito importante nós pensarmos também, outro dia também participei em alguma entrevista aí, e eu achei muito interessante, porque o entrevistador, ele falou assim, queria pedir duas coisas para o senhor. Primeiro, para abandonar o juridiquês, né? Acho que é muito importante. Sim. E segundo, acho que foi quando nós tivemos o novo
que eu ainda não tenho me adaptei muito a ele. Mas a Lei 12.651 de 2012, que alguns chamam de novo Código Florestal, né? Eu tenho uma dificuldade de falar Código Florestal para aquela lei, né? Me desculpem. E aí o entrevistador perguntou, olha, Certa doutor... vergonha, né? Certa vergonha. Vergonha dele, né? E, inclusive, o que a gente vive hoje é reflexo disso, né? Sim. Esquecemos até de talvez, ou não deu espaço, e aí a gente tem que guardar na manga para ser convidado novamente. E aí o entrevistador falou isso, falou, doutor, nós estamos aqui em São Paulo, tal, queria que o senhor falasse qual que é o reflexo disso para aquela senhora que está lavando a louça lá na Zona Norte, para aquele motorista de táxi que está lá no Jabaquara, né? Qual que é o reflexo, isso, o impacto disso no dia a dia? Então, a minha mensagem é essa, que as pessoas reflitam sobre as suas ações diárias. Não só pessoais, não só profissionais, mas pessoais também. Porque às vezes tem situações simples, né? E rapidamente, eu tenho uma menina e um menino. E a minha menina a gente estava comentando sobre filhos ali, né? São dois extremos. Tem um menino de 10 e uma menina de 27. E aí, quando ela era pequena também, eu gostava, até em razão desse viés da área de psicologia, de fazer muitas pesquisas. E aí eu pegava ela na escola, às vezes estava com uma bala na boca, abria o vidro, a hora que eu ia jogar, primeira vez, não, pai, você não pode fazer isso. Mas por que eu não posso fazer isso? Não, porque já pensou se um passarinho vai lá, pega esse chiclete, essa bala, casquinha de bala e come? Ele vai morrer. Então, isso não é educação ambiental, é conscientização. É diferente um pouco. Sim. Aí, na segunda vez, abre a janela que eu fui jogar de novo. Não, você não pode fazer isso, já te falei. Mas por quê? Porque, além de tudo, você é promotor. Não é verdade? Então, a gente tem que pensar nisso, no reflexo da nossa ação em tudo que a gente faz, né? A gente sempre se preocupa, eu vou fazer tal coisa, e isso a gente sente muito no Brasil e em geral, talvez, a ausência de modelos. E a ausência da reflexão do nosso comportamento, seja profissional, seja familiar, e eu costumo dizer, nós somos uma pessoa só. O jeito que você atua lá, no tribunal, na Justiça Federal, você vai atuar na sua casa, você vai atuar na faculdade, você vai atuar no clube. Nós temos uma personalidade e um perfil. Senão, nós vamos ser o quê? Esquizofrênico. Então, gostaria de chamar a atenção das pessoas para isso, né? Para que tenham essa consciência, porque essa transformação otimista, não catastrófica, né? Ela parte do comportamento pessoal de cada um. E esse comportamento pessoal reflete no nosso comportamento profissional. Obrigado mais uma vez, Thaís. Gente, eu aqui tenho que agradecer imensamente mais uma vez pela presença de vocês, por terem aceitado vir até aqui compartilhar com a gente todas essas opiniões e experiências. Foi fabuloso. Infelizmente, temos que encerrar o nosso episódio por aqui. Como sempre, eu peço a todos, se puderem, se inscrevam no canal, deixem um like, mandem sugestões e comentários, inclusive com temas para serem abordados em outros episódios. Nosso próximo episódio sai daqui 15 dias, então esperamos contar sempre com a audiência de vocês. Muito obrigada e até o próximo.